finalmente, o escândalo envolvendo o ministro Gedel Vieira Lima, um dos homens fortes do governo Temer, denunciado pelo demissionário ministro da Justiça, da Cultura, de tê-lo pressionado para conseguir dar uma enquadrada no Instituto do Patrimônio Histórico Nacional para liberar um prédio gigantesco, alto, parece que de 29 andares, numa área de patrimônio histórico de Salvador. Todas as cidades com patrimônio histórico no Brasil estão desfiguradas. O Rio, Salvador, São Paulo, qualquer cidade que tenha patrimônio histórico foi absolutamente atropelada pela especulação imobiliária e pela anarquia urbana. Não dá para a gente dizer que tenhamos aqui no Brasil nada que se pareça com o ambiente histórico de cidades europeias ou coisa que o valha. Preservação nunca foi palavra de ordem no Brasil. Mas mesmo assim, é inaceitável que um ministro palaciano se ponha pessoalmente a advogar o atropelo de uma decisão técnica de um órgão como o IPHAN em benefício de uma empresa na qual ele tem interesses como comprador do apartamento. Isso simplesmente é inaceitável em nenhum lugar do mundo onde se levasse a sério o protocolo e a conduta ética de autoridades, uma situação como essa passaria em branco como está passando. Curiosamente, o presidente Michel Temer disse que vai esperar pela repercussão do caso para se posicionar, segundo eu li hoje na Folha de São Paulo. Ora, presidente, que outra repercussão o senhor espera? Manifestações de rua? Protestos de massa para dizer que o senhor Gedel atropelou a ética e os bons costumes? Não precisa de nenhuma repercussão. O que o senhor tem diante de si é a decisão de tomar uma atitude ou não tomar. E pelo andar da carruagem, não vai tomar. Se acha que isso não custa um preço junto à opinião pública, tudo bem, é uma avaliação que o senhor tem soberanamente o direito de fazer, mas está errada. O senhor Gedel pisou na linha, o senhor Gedel cometeu um erro, não é o primeiro, não será o último, e é bom que em algum momento se dê exemplos à opinião pública de que a realidade ética do governo mudou. Não fazendo nada, não é esse o sinal que passa. Instituto do Coração, daqui a pouco estou no estúdio montado aqui no Instituto do Coração, no Instituto do Sangue em São Paulo, daqui a pouco participarei dos esforços, enfim, da mobilização lá dentro, mas queria, nesse começo, rapidamente, trocar ideias com vocês sobre dois assuntos muito rápidos. O primeiro deles diz respeito à questão ainda da repercussão da prisão dos governadores Sérgio Cabral e Antony Garotinho. Antony Garotinho foi submetido a uma cirurgia de desobstrução de artéria. Gente, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai desenhar o mapa do que aconteceu com o Garotinho nos últimos dias, para não se dar a ele uma espécie de vitória resultante da teatralização que ele, a mulher e a filha fizeram no momento da remoção do Garotinho do hospital em que estava, acautelado pela polícia, para o complexo penitenciário de Bangu. Sua Excelência, envolvido já historicamente em muitas maracutaias e agora flagrado em operação de compra de votos, usando dinheiro que era para ser distribuído para os mais pobres do município de Campos, onde ele tem sua cidadela política. Sua Excelência fez um carnaval junto com a filha e a mulher, e esse carnaval sensibilizou algumas pessoas. Olha, ele está doente, ele está isso, ele está aquilo. E essa cirurgia de agora pode dar a entender que ele já estava consciente dessa situação e que, portanto, aquilo foi uma violência. Não foi, não. Não foi, não. O senhor Garotinho estava internado porque alegou que estava passando mal no momento da prisão. Deu-se a ele o tratamento que boa parte dos presos comuns neste país não tem. Foi colocado numa situação como paciente melhor do que 99,99% dos brasileiros que vão a hospitais públicos, e se forem os presos, 100% dos presos, ele teve um tratamento melhor. No momento em que se decidiu que ele estava ali dentro, sem um quadro de emergência, porque não era um quadro de emergência, e que se decidiu a transferência dele para o complexo penitenciário de Bangu, que era para onde ele tinha que ir por determinação do juiz,
Ele armou um carnaval com a mulher, a filha e com assessores, dando a entender que estava sendo vítima de um complô para assassiná-lo, como se alguém quisesse assassinar Antony Garotinho, quando na verdade o que se quer é condená-lo pelos muitos crimes que cometeu na vida pública. E aí, em função daquele escândalo, muitas pessoas se sensibilizaram, coitada da filha, coitada da mulher, como é que pode, um paciente e tal. E esta cirurgia feita agora dará a entender que aquilo era parte disto, não era. Nem o senhor Antony Garotinho tinha esta informação, seus médicos também não tinham, sua família também não tinha. Os remédios que ele tomava são remédios de uso doméstico, como são os meus, como são de muitos ouvintes. Ele podia perfeitamente ter sido removido para o complexo penitenciário de Bangu, como qualquer preso seria nessas condições, e não foi em função de todo um ambiente que se criou dando endosso ao teatro que ele montou. E aí a cirurgia de agora, de desobstrução de artéria, poderá sugerir que tudo aquilo tinha relação com isso. Não tinha. Esta constatação de entupimento parcial de artéria, muito provavelmente muitos dos que estão me ouvindo, se forem submetidos ao mesmo exame, constatarão que tem também esse mesmo problema, que precisa sim ser enfrentado, mas que não é absolutamente um problema de emergência, não é absolutamente emergencial. O Boechat, então, oi. O Daniel Brunet dá hoje no Jornal o Globo a informação de que o juiz, o Glaucenir de Oliveira de Campos, suspeita da idoneidade do médico do Garotinho, Marcial Uribe, e mandou o Ministério Público do Rio de Janeiro fazer uma perícia para saber se realmente o cateterismo foi feito. Diz que o Marcial Uribe foi excluído dos quadros do Ministério da Saúde por improbidade administrativa e que chegou a ter cargo de médico no estado do Rio à época de Garotinho. Vamos ver o que vai dar. Supondo que o diagnóstico seja correto, ainda assim, não configuraria um quadro de emergência que foi o quadro alegado para impedir que ele fosse para a penitenciária como deveria ter ido. E mais, agora sai desse contexto por uma prisão domiciliar, o que transforma a iniciativa da Justiça de mandar prender o senhor Antony Garotinho em areia. Ou seja, o cara é flagrado numa operação usando dinheiro que é para distribuir para o povo mais miserável, mais pobre da cidade, para comprar voto, é mandado para a cadeia pela Justiça, sequer chega a entrar na cela. Esse é o desfecho desse episódio do senhor Antony Garotinho. Desse a ele o tratamento que se quiser dar. A cirurgia a qual foi submetido o senhor Antony Garotinho não era uma cirurgia de emergência. Ponto. Esse é o fato. No caso do Sérgio Cabral, os jornais do fim de semana mostraram uma quantidade enorme de novas revelações que precisarão ser investigadas. O crescimento do patrimônio da mulher do Cabral é astronômico em 5 anos. O padrão de vida do Cabral é escandaloso. Criou-se o condomínio do crime em Mangaratiba, naquele condomínio de luxo em Mangaratiba, com vários administradores públicos ligados à quadrilha de Cabral, empreiteiros e tudo mais, envolvidos nos mesmos crimes. Todas as informações relativas às operações financeiras de Cabral estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Todo o dinheiro que ele recebeu, todos os contratos que ele assinou, lícitos e ilícitos, passarão por um pente fino. Inclusive, há um contrato dele assinado com a Band do Rio, que também está sendo investigado pelo Ministério Público, e tem que ser, todos têm que ser. E vamos esperar agora, como eu tinha especulado semana passada, acho que o senhor Cabral vai azedar na prisão por muito tempo. A condição dele é muito diferente daquela de Garotinho, sob todos os aspectos. Band News FM, você acompanha a programação em São Paulo. Me lembro que no fim da semana passada a gente falava sobre o preço dos combustíveis. Um ouvinte mandou mensagem comemorando a redução no preço da gasolina na Zona Sul da capital paulista. A gente trouxe essa mensagem aqui no ar. Eu circulei esse fim de semana pela cidade de São Paulo, também região metropolitana. Que nada, gasolina caríssima na cidade de São Paulo. E hoje eu tenho um destaque no jornal Folha de São Paulo, que diz o seguinte: as distribuidoras de combustíveis, incluindo a BR Distribuidora, têm segurado o repasse dos preços menores da gasolina e do diesel aos postos. É o que mostra esse levantamento, feito pela Folha com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 5 semanas depois dos primeiros cortes promovidos pela Petrobras, o consumidor ainda não sentiu efeitos no bolso, não mostra aqui o
o levantamento. Na semana passada, o preço médio da gasolina no país foi de R$ 3,67 por litro, menos de 0,01 centavo abaixo do verificado na semana anterior. E foi o que eu vi por aí, pela cidade de São Paulo. Encontrei até a gasolina a R$ 3,80 no ABC Paulista. Inacreditável. O preço da gasolina, então, subindo, apesar dos anúncios, né, dos cortes promovidos pela Petrobras. E você, ouvinte da Band... Oi, fala, Boixá. A gente, desde o primeiro momento, quando a Petrobras aprovou, aceita a sua gola aí, vai, vem cá. Desde quando a Petrobras aprovou anunciou a primeira redução do preço do combustível, da gasolina, nas refinarias, e não houve impacto nas bombas favorável ao consumidor, a gente levantou a bola aqui de duas coisas. Primeiro, se a Petrobras reduziu o preço na refinaria e não chegou na bomba, alguém ficou com a parte do leão. Esse alguém só pode estar no meio desse caminho. Quem está no meio desse caminho são as distribuidoras. E aí eu levantei aqui a discussão sobre o fato de que a Petrobras é dona da maior distribuidora do país, a BR, que é líder do mercado. E que ainda que Shell, Ipiranga e outras não tenham feito o repasse, a BR podia sinalizar esse repasse de forma clara na sua rede e fazer uma baita campanha mostrando que a gasolina na BR é mais barata que nos outros. Era um momento, uma oportunidade institucional e mercadológica única, mostrando um ato de honestidade em relação ao consumidor, porque afinal de contas a gasolina caiu nas refinarias, mostrando o engajamento da BR no esforço da Petrobras de baixar o preço do combustível, mostrando a importância disso para combate à inflação, mostrando, em última análise, respeito ao cidadão, ao consumidor e à sociedade. Lamentavelmente, e essa bola a gente levantou aqui logo no início, a BR não se posicionou dessa forma e agora a Folha de São Paulo vem mostrar com números que ela e as demais distribuidoras se apropriaram da parte do leão. Detalhe, a Petrobras não fez só uma redução de preço de combustível nas refinarias, fez duas e nenhuma das duas somadas chegou ao consumidor, o que é um absurdo, porque isso dá uma margem crescente de lucro indevido para as distribuidoras, inclusive a BR. Eles alegaram que não puderam baixar o preço por causa do aumento do preço do álcool, que é misturado à gasolina, mas essa tese está desmoronando. A mensagem que chegou por aqui.